Olá, amor, tudo bem com você? Hoje, nessa terça-feira, né, a nossa aula de matemática, nós vamos estar estudando indicação de quantidade, de ordem para organizações de informação. Aí nós vamos estar aprendendo também, né, quantificação de elementos, de uma coleção, leitura e escrita e comparação de números naturais até 20. Lembre-se de ver o vídeo da explicação da professora. Vocês têm que assistir sempre o vídeo da explicação. Ter todo o material que vai usar em mãos, lápis, borracha, caderno. Estar em um lugar limpo e calmo para estar fazendo a atividade. Ter alguém ao seu lado para te ajudar na tarefa, na lição, na atividade. Copiar as atividades no caderno. Atividade 1, escreva os números que estão faltando e ajude o cachorrinho a chegar até a casa. Então você vai ter que ajudar esse cachorrinho a chegar a esta casa aqui, completando a sequência dos números. Então, depois do número 1, qual é o número que vem? 2, depois do número 2 vem o 3, depois do número 3 o 4, depois do número 4 o 5, depois do número 5 o 6, depois do número 6 o 7, depois do 7 o 8, depois do 8 o 9, depois do 9 o 10, e depois do 10 o 11, e depois do 11, o 12, e depois do 12, o 13, e depois do 13, o 14, e depois do 14, o 15, e depois do 15, o 16, e depois do 16, o 17, e depois do 17, o 18, e depois do 18, o 19, e depois do 19, o 20. Então vamos relembrar a escrita? Então, a família do 0 primeiro. Qual é a família do 0? Vamos ver qual que você consegue lembrar da família do 0? Vamos lá? Então, é 0, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 7, 8 e o 9. Então, a família do 0 é do 0 ao 9. E depois vem a família do 10. Quem lembra a família do 10, Então, eu faço o quê? Eu coloco 1, 1 e eu abaixo 0, Eu abaixo 0, Então, esse é o 10. E o número 11? Eu coloco 1, não é isso? Eu coloco 1, E eu abaixo esse outro número 1, que é da família do 0, Eu abaixo o outro 1. Então, esse 1 vermelho é da família do 10. Esse 0 aqui é da família do 0. Esse 1 vermelho é da família do 10. E esse 1 aqui é da família do 0. Aí eu vou de novo, põe um tracinho, 12. Qual é o número 12? É o 1 da família do 10. E depois o 2, ele é de quê? Da família do 0. E o número 13 é a mesma coisa. O 1 da família do 10. Aí eu abaixo 3 da família do 0. E o número 14. O 1 é da família do 0. O 1 é da família do 10. E eu abaixo 4 da família do 0. E o número 15, o 1 da família do 10, não é isso? E o 5 eu vou abaixar da família do 0.
Vou dar uma apagadinha aqui, né? A mesma coisa aqui, ó. Aí eu vou colocar o 16, o 1 da família do 10 e o 6 da família do 0, ó. E o 17 é o 1, primeiro vem o 1 da família do 10 e depois o 7 da família do 0. E o 18, o 1 da família do 10, certo? E o 8 da família do 0. E o 19? 19, vamos lá. O 1 da família do 10 e o 9 da família do 0. Ó, o 9 da família do 0. Então vamos ler o número comigo? Então vamos lá, vamos ler os números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Vamos voltar novamente, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 é o 1 e o 0 junto, 11 é o 1 e o 1 junto, 12 é o 1 e o 2 junto, 13 é o 1 e o 3 junto, 14 é o 1 e o 4 junto, 15 é o 1 e o 5 junto, 16 é o 1 e o 6 junto, 17 é o 1 e o 17 junto, 18 é o 1 e o 8 junto, 19 é o 1 e o 9 junto, ok? Então agora vamos para a atividade número 2. Escreva os números que estão faltando e ajude o ratinho a chegar até o pedaço de queijo. O ratinho quer comer o pedaço de queijo, esse ratinho. Então quais é os números que está faltando aqui na escada? Então vamos começar de baixo para cima, 1. Depois do 1 vem que número? Depois do número 1 vem qual número? Depois do número, desse número aqui vem qual número? Depois, ó, depois do 1 vem o número 2, depois do número 2, o 3, depois do número 3, o 4, depois do 4, o 5, depois do 5, o 6, depois do 6, o 7, depois do 7, o 8, depois do 8, o 9 e depois do 9 vem o número 10, certo? Então de baixo para cima é a sequência do que? Da ordem crescente, os números vão crescendo, começa no 1 e vai até o número 10, muito bem. Atividade 3. Conte e escreva o numeral que indica a quantidade de objeto. Então você vai contar, ó, a quantidade é o que? Você vai contar quantos objetos tem aqui e vai o que? Escrever a quantidade aqui no quadradinho. Vamos contar o primeiro? 1, 2, 3, 4. Então você vai escrever o número 4. Vamos contar o segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou escrever 6. Vamos contar o terceiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Você pode riscar para não se perder, tá bom? Vou escrever o número 12 aqui. O D, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vai pôr o número 15 aqui. Vamos aprender a registrar os números em ordem. Nós vamos estar aprendendo a registrar os números em ordem, certo? Os números ordinais
Os números ordinais são os números que indicam ordem ou posição de um elemento em uma sequência ou em uma lista. Nós usamos os números ordinais para estabelecer a ordem na seguinte situação: quando indica o primeiro dia do mês, a ordem das pessoas em uma fila, a ordem dos competidores em uma corrida, a ordem das casas, do número das casas na rua, a ordem dos andares de um prédio, primeiro, segundo, terceiro andar e outras situações. O número, quando eu tenho um número assim, indica número 1. Quando o número 1 ele tem essa bolinha aqui, ó, com um tracinho, ele vai indicar primeiro. Então, o menino chegou em primeiro lugar. Então, primeiro é esse que indica. Então, esse está indicando o quê? Primeiro. Tá, ó. Primeiro. Esse indica primeiro. E o número sem o símbolo, que é essa bolinha, ele vai indicar o quê? Que esse número é o número 1 mesmo, ó. 1. Então, sem esse símbolo, essa bolinha, é o número 1. Com o símbolo, que é essa bolinha, ele indica primeiro. Então, aqui, ó, tá indicando primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e 10º, certo? Então vamos lá. A menina chegou em primeiro lugar. Paulo está no segundo lugar da fila. E assim por diante. Então, 4. A professora Paula organizou a fila por idade. E a ordem dos estudantes ficou assim. Observe a fila dos estudantes e responda. Beto é o primeiro lugar. Então, Beto é o primeiro lugar. Lúcia está no segundo lugar. Segundo lugar. Júlio está aqui no terceiro. Júlio está no terceiro lugar. Ana está no qual? Quarto lugar. Nina está no qual? No quinto lugar. Fábio está no que? No sexto lugar. E Eduarda está no sétimo lugar. Então, qual é o mais velho aqui? É por ordem de idade. Qual seria o mais velho? Seria o mais velho o Beto, porque o Beto tem em primeiro lugar, ele tem mais idade, né? Depois vem a Lúcia, depois vem o Júlio, depois vem a Ana, depois vem a Nina, depois vem o Fábio, depois vem a Eduarda, certo? Então, se Beto está no primeiro lugar, qual é o lugar da Nina? Qual que é o lugar da Nina? Olha a Nina aqui, ó. Olha a Nina aqui. Qual que é o lugar dela? É o quinto lugar. Dá uma olhada aqui, é o quinto lugar. Em que ordem da fila está Júlio? Observa o Júlio, ele está em qual ordem? Eduarda é a última da fila. Seu lugar é a última. Então, qual é o último lugar da fila? É o sétimo, né? Observe a fila que a professora Paula organizou e responda. Quantos meninos estão na fila? Você vai contar o número de meninos e vai colocar aqui. Certo? B. Quantas meninas? Então você vai contar o número de meninas e vai colocar aqui. A fila possui mais meninas ou meninos? Então qual que tem mais? Tem mais meninas ou tem mais meninos? E você vai responder aqui. Denise participou de uma competição de natação. Observe a imagem a seguir e responda. Então, Marcos, Denise e Caio.
Então vamos lá. Marcos está em qual lugar na corrida de natação? Está em primeiro. Então, primeiro lugar, ó. Esse número com esse símbolo indica primeiro. Denise, ela está em segundo lugar, que está atrás de Marcos. Segundo lugar. Então, o 2 com esse símbolo indica o que? Segundo lugar. E Caio está em terceiro lugar. Então, observa que o 3 tem que ter esse símbolo para estar indicando números ordinais, certo? Quem chegou em primeiro lugar? Você vai observar aqui e vai responder. Denise chegou em que lugar na competição de natação? Então, que lugar que ela chegou? Observe aqui e coloca. Quem ficou em terceiro lugar na competição? Quem ficou em terceiro vai pôr o nome da pessoa que ficou em terceiro. 7. Diogo possui uma coleção de carrinho e Jorge uma coleção de dinossauro. Observe a imagem e responda. Então vamos para a coleção de Diogo, que é de carrinho. Vamos contar? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, Diogo tem 9 carrinhos. E Jorge, quanto dinossauro ele tem? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, para mim não me perder, eu coloco aqui do lado, ó, o número de carrinho de Diogo e eu coloco aqui do lado o número de dinossauro de Jorge, tá? Vou colocar aqui do lado os números. Aí eu vou ler a primeira pergunta. Qual é a quantidade de cada coleção? Então, qual é a quantidade de cada coleção? Quantos tem aqui? Quantos tem aqui? Então, você vai responder. Carrinho, tanto. Dinossauro, tanto. Qual coleção possui menos objeto? Qual das duas coleções? A de carrinho? A de dinossauro? Você vai responder aqui. Qual coleção possui mais objeto? Qual que tem mais? A de carrinho tem mais do que dinossauro ou dinossauro tem mais que carrinho? Então você vai observar e vai colocar aqui, ok? Então vamos para a oitava. Carol possui uma coleção de ursos de pelúcia e Isabela uma coleção de bolas. Observe a imagem e responda. Primeiramente você vai contar a coleção de urso de Carol. Então o Carol tem 1, 2, 3, 4, 5. Então você vai colocar aqui o número de quantos ursinhos tem Carol. Aí você vai contar as bolas de Isadora. Quantas bolas Isadora tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você vai colocar o número de bolas de Isabelle aqui, para poder conseguir responder essas questões. Qual é a quantidade de cada coleção? Então, urso tanto, bola tanto. Qual a coleção possui menos objetos? Qual que possui menos? Ursinho ou bola? Qual coleção possui mais? Bola ou ursinho? Tá? Você tem que ver qual que possui mais, qual que possui menos. E vocês vão estar respondendo aqui, ó. Tá? 9. Observe a imagem, compare a quantidade e responda. Então, observe essa imagem aqui, ó. Eu tenho 2 tomates, tenho 2 tomates, 1 repolho, 2 cebola e 3 pimentões. Ok? Agora vamos observar. Qual produto possui maior quantidade? Qual produto tem mais quantidade? O tomate, o repolho, a cebola ou o pimentão? Qual que tem mais quantidade? Aí você vai responder aqui. Qual produto possui quantidades iguais? Qual que tem quantidade igual? Que tem o mesmo tanto, o tomate, o repolho, a cebola ou os pimentões? Qual que tem igual? Qual produto possui menos quantidade? Qual que tem menos? O tomate, a cebola, o pimentão ou o repolho? Aí você vai responder aqui, tá?
Não esquecer de responder sempre na frente, tá? 10. Compare as quantidades e pinte a imagem que possui a quantidade igual de objeto. Então, você vai contar e vai pintar as quantidades que possuem igual. Então, você vai contar, ó. 1, 2, 3, 4. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4. Aqui no B tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui no C tem 1, 2, 3, 4, 5. E aqui no D tem 1, 2, 3. Tem quantidade igual de objeto? Vamos voltar. Quantos tem aqui? Tem 1, 2, 3, 4. Aqui não tem 4? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6. Aqui no D tem 1, 2, 3. Tem quantidade igual? Então presta atenção. E pinte aqui possui quantidade igual. Tem alguma que tem quantidade igual? Tem? Então, você só vai pintar aquela que tem quantidade igual. Então, observe se tem para pintar. Se não tem, não precisa pintar. Tudo bem? Ou pintam todas, tá? Então, a nossa aula fica por aqui. Beijos. Até a próxima aula. Fique com Deus. Qualquer coisa me chama no WhatsApp, tá? Tchau!